É com grande alegria que eu retorno à casa. Essa casa eu tenho um carinho muito especial pelos trabalhadores da casa, pela casa em si, pela equipe espiritual da casa. Ela é muito importante. E eu sempre gosto de frisar, de relembrar que todas as casas, elas são casas do caminho, né? Então, todas as casas são casas de luz, são casas de harmonia, de amparo, e aonde estiver um ou mais em meu nome, ali estarei, encarnados ou desencarnados. Então, nós estamos aqui, mas nós temos uma equipe espiritual, nós temos uma equipe desencarnada imensa, amigos que compartilhamos os corações aqui conosco. Essa estrutura é muito maior, né, do que espiritualmente, né, do que a estrutura física. E eu gosto de relembrar por quê? Porque nós ainda somos muito tangíveis. Tudo para a gente tem que pegar, tem que ver, tem que sentir, né? E nós estamos numa era que não condiz mais, né? O nosso caminhar não condiz mais. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Se eu acredito que um equipamento como esse pode levar a minha fala, a minha imagem a uma distância imensa ao outro lado do mundo, por que é tão difícil acreditar que eu estou sendo acompanhada por uma equipe espiritual, por um amigo espiritual, né? Independente se nós tivemos uma história, uma jornada em outra encarnação, tem certas situações que nós temos que desmistificar e aceitar com o coração aberto, né? Aqueles que nos acompanham, como diz no André Luiz, aceitar essa nuvem de testemunhas invisíveis que estão ao nosso redor e aceitar com muito carinho. Nós estamos no primeiro sábado do ano e eu me sinto ainda mais agradecida por estar no primeiro sábado do ano aqui com vocês, né? Obrigada, Lu, obrigada a todos, porque a gente quebra essa questão da ruptura. A nossa sociedade, nós estamos, os apelos comerciais, os apelos sociais, nos dizem que nós temos que é um ano que acabou e um ano que começa. É como se nós tivéssemos uma ruptura e como se o que passou, como assim? Ficou para trás simplesmente? Não. É uma continuidade. E esse é o nosso entendimento. Nós somos uma continuidade, né? Então, o que passou em 2024 foi excelente para todos nós, por mais que tenha doído ou não. Nos fortaleceu, nos trouxe aprendizados, né? Difíceis às vezes de aceitar ou não, mas necessários, e mais à frente vem o entendimento. Então, se nós acreditamos, se estamos aqui numa casa espírita, num sábado, 5 horas da tarde, se acreditamos na doutrina, se acreditamos que existe um mundo muito maior que a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, né? Então, por que achar que nós estamos limitados a uma virada de data? Nós não estamos limitados a uma virada de data. O nosso espírito ele vai muito além. Nós somos espíritos imortais. Quantas encarnações até chegar aqui? Já pensou quantas encarnações até chegar a 2025? 2000 anos depois e a palavra do Mestre continua e reverbera. E a maior lição, aquele que trouxe a maior lição, não como revolta, porque quando Cristo fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele não prega a revolta, ele prega a revolução. E aí a gente tem que entender que revolta e revolução são diferentes. Ele prega a revolução do amor, talvez a mais difícil de todas, porque a revolta, ela significa, o significado da revolta, quando você vai realmente buscar, ela traz uma revolta, uma violência, ela traz a violência, ela é localizada, mas quando se fala em revolução, ela é ampla. Ela não é regional, ela não é local, ela não necessariamente acontece através de uma violência, de uma agressão, mas ela acontece, a busca é que ela aconteça através de um entendimento, porque ela abrange a cultura, a sociedade, a economia, e quão foi visionário e quão maior é o nosso mestre quando ele prega a revolução do amor.
Nós estamos aqui, 2025. Será que está impresso em nossos espíritos esse pedido do Mestre? Tem uma série que está se fala muito agora, né, chamada The Chosen, que são os escolhidos. André Luiz, ele fala em um dos livros que nós precisamos extrair o espírito da letra. Então, a série, ela traz a passagem dos 12 apóstolos, como foram escolhidos. E aí eu retomo, meus amigos, vamos extrair o espírito da letra. Nem tudo nós precisamos absorver. Mas tem uma cena particular nessa série que me emocionou demais. Quando Cristo vira para os que estão lhe seguindo, os escolhidos, essa é uma cena perfeita. E ele fala, agora vocês vão seguir sem mim por um tempo, de 2 em 2. E é nítida a visão nos olhos de cada um, e alguns até comentam, mas mestre, como será? Como, né? E ele, como vou fazer? E é nítida nos olhos de cada um o medo, a dúvida, a incerteza, né? E o que me emocionou é porque o olhar, nessa cena particular, é porque o olhar de cada um deles é o nosso olhar. O chamamento do Mestre, agora a nossa procura é outra, a nossa busca é algo que vai além da matéria. Nós precisamos sim, nós precisamos sobreviver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter uma residência, um lar, nos alimentar, claro, mas não só nos apegar a isso. Como diz no Evangelho, nós estamos tão preocupados com o presente que esquecemos de olhar o porvir. E o porvir é o retorno à casa espiritual. O porvir é o que nos traz o grande tesouro, que são os tesouros do espírito, são os tesouros da alma. E às vezes nós ficamos apegados, né? Então, quando eu vi essa cena, eu lembrei de mim, né? Do meu olhar de muitas vezes, quando acontecem as situações, os chamamentos do Cristo, a gente tem a dúvida, tem o medo, tem a incerteza, mas eles seguiram, porque o Mestre disse, eu estarei com vós. Não fisicamente, mas eu estarei com vós. E olha, novamente o outro grande chamado do Mestre. Nós precisamos acreditar que Ele está conosco. Ele não esteve e não estará, Ele está conosco. Quando Ele diz, aonde estiverem em meu nome, ali estarão 2 ou mais, ali estarei, é porque Ele está conosco. Mas nos resta acreditar. Então, mais do que uma ruptura de data, mais do que uma passagem de data, é convidar o Mestre a 2025 continuar a caminhar conosco, mas dessa vez caminhar mais próximo conosco. É quando levantar e sair de casa, Senhor, vem comigo. Né? Porque nós acreditamos tanto na palavra de um amigo, de um chefe, né? de um funcionário, de pessoas materiais, mas por que também não acreditar na palavra do Cristo? E os amigos, eles são muito importantes. Os amigos, eles estão ali para nos lembrar exatamente disso. Mas o principal é a palavra do Cristo, porque nós não estamos sozinhos, mesmo que muitas vezes pareça. Nós não estamos sozinhos. Eu trouxe o tema de hoje, foi o trabalho silencioso. E como não falar no trabalho silencioso, como não citar Paulo? Eu acho que a grande maioria das minhas falas, e não são palestras, são reflexões e são compartilhamentos de experiências, porque assim, Paulo na sua segunda carta, né, em Timóteo, capítulo 4, versículo 7, as cartas de Paulo, elas não falam do exterior, elas não falam da inteligência de Paulo, elas não falam do poder de Paulo no Sinédrio quando ainda Saulo. As cartas de Paulo falam da experiência dele nessa vivência com Cristo. E isso é o bonito. É a nossa vivência com Cristo. As cartas de Paulo, porque eu sou tão fã de Paulo, porque sou eu ali vivendo. Nós nos vemos ali, né?
A André Luiz, as obras de André Luiz, somos nós ali nas obras de André Luiz. São as dúvidas dos apóstolos ali, são os medos, são as incertezas, é o confiar sem ver, é o pedido de confiar sem ver, é aquietar a tempestade interna, porque a tempestade da passagem do barco de Jesus é a tempestade interna. É o combate que nós temos todos os dias. Então, as cartas de Paulo são um grande convite a conhecer a experiência dele. De então homem de sinédrio para um seguidor de Cristo. De perseguidor do Cristo para seguidor do Cristo. Em que momento nós estamos hoje? Né? Que momento nós estamos se nós trouxermos essa vivência de Paulo, se trouxermos as obras de André Luiz, em que momento nós estamos? Nós não somos mais perseguidores do Cristo, mas somos seguidores dele. Nós o convidamos a caminhar conosco todos os dias. Eu confesso que tem dias que eu titubeio, né? E aí eu preciso que alguma amiga, aí eu preciso que algum, né? Chegou, olha, não esqueça, o Cristo está contigo. Não só ele, mas toda uma irmandade, todo um grupo de espíritos que estão torcendo por nós. Porque, afinal de contas, um dia nós seremos anjos. Mas para isso é preciso acreditar que nós já somos em construção. Não vai assim, sabe, cair um meteoro, não vai ter uma grande virada e que nós vamos mudar. Essa mudança ela é contínua. E o que nós vamos levar impressos nos nossos espíritos? Essa é a grande questão. Por isso, tão bonita a fala de Paulo. Paulo tem uma fala no final, próximo ao seu desencarne, que é onde está em Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é importante ressaltar que esse bom combate que ele fala é esse combate interno. Nós temos o hábito de gerar discussões, de combater o mundo externo, achar que o nosso grande, assim como Dom Quixote, né, com os seus moinhos de vento, os grandes desafiadores nossos, os grandes adversários nossos, são os que fora estão. O nosso grande adversário é o nosso. Somos nós mesmos. O outro só desperta o que eu sou. O que incomoda no outro é o que eu preciso melhorar em mim. Então não é o outro, sou eu. Mas para isso, meus amigos, é preciso a gente ter um olhar de amor e de auto-perdão para nós mesmos. Não adianta falar em caridade, em amor, né, em fraternidade, se eu não tenho primeiro isso comigo, se eu não pratico esse ato, esse sentimento comigo, com aqueles que estão próximos, com o meu núcleo familiar, né? E aí ele vai naturalmente ele vai expandindo. Mas eu costumo não. Primeiro os meus olhos estão para o externo, meu grande combate é o externo, né? São as dificuldades do mundo, as pessoas são difíceis, o mundo está pior. O mundo não está pior, porque o mundo ele é feito por nós. Então, sinto muito dizer, se o mundo está pior, eu estou pior também. Porque eu faço parte dele, né? E aí é se isentar de responsabilidade. Assumir o compromisso, a doutrina espírita, ela nos pede que possamos assumir os nossos compromissos, né? Não é uma questão, Emmanuel fala que o homem, ele precisa mais de espiritualidade do que de religiosidade. Não é uma questão de placa de igreja, não é uma questão de placa de doutrina, é uma questão de espiritualidade. A doutrina espírita, ela já nos traz esse esclarecimento, né? Conheceis a verdade vos libertará. Essa verdade, mas será que essa verdade é conveniente para mim? Essa é a grande questão. Porque quando toca em determinados pontos, por exemplo, da conduta moral e da reforma íntima, aí, calma, aí a gente tem que avaliar, são 2 pesos e 2 medidas.
Eu não vou modificar porque eu sempre fui assim. Não vou modificar porque tal pessoa é difícil. Mas não é o outro, eu não preciso esperar pelo outro. Percebem que nós sempre estamos esperando que chova, esperando que faça sol, sempre esperando, colocando na mão de terceiros a nossa responsabilidade. E a responsabilidade é construir um ser melhor a cada dia, assumindo a nossa mudança, assumindo a nossa conduta moral, a nossa reforma íntima. Essa é a mais difícil. Talvez essa seja a grande lição. Se fosse assim, Cristo tinha escolhido aqueles que já conheciam todas as leis, né? Que eram os ditos perfeitos. Mas os escolhidos, inicialmente, e não só inicialmente, todos aqueles a quem o Cristo atendeu não eram aqueles que estavam aparentemente no seu ápice. Eram aqueles que sim, que eram teimosos, né? Que cobravam impostos, né? Eram aqueles que não acreditavam. E por que esse olhar? Esse é o olhar do amor. Porque fica fácil, meus amigos, quando nós escolhemos aqueles que são perfeitos aos olhos do homem, aos olhos da matéria. Mas como está esse coração? O nosso trabalho silencioso, e esse é o mais difícil, porque fazer trabalho com estrondo, né? Fazer o trabalho colocando nas redes sociais, isso é fácil. Porque eu vou lá, tiro a foto, né? E ali vocês estão vendo uma foto de Ludmila. Então, assim, nossa, olha como ela é boazinha. Ali é um momento, é uma foto, são 10 segundos. Aí fica fácil. Mas o grande trabalho é esse que é feito no silêncio, é esse que é feito no silêncio do nosso ser, sabe? Na transformação. Sabe aquilo quando a gente para e pensa, nossa, pensa conosco, né? Ou até comenta com alguém, mas fulano mudou tanto, ele tem tido atitudes tão diferentes, né? Tá mais calmo, mais compreensivo. Essa pessoa, sim, está exercendo o trabalho do amor, o trabalho do Cristo, o trabalho silencioso. Porque não adianta, meus amigos, fazer um estrondo com ações de fraternidade, com ações de amor, mas se o meu coração ainda é uma pedra. Não adianta chegar aqui para vocês e conversar com vocês e não assumir que sim, eu estou em transformação, que eu sou um ser em transformação. Eu não sou mais a Ludmila de 2024, mas ainda tenho muito a melhorar. E espero poder perceber as oportunidades de melhora, porque que nos são dadas a todos os dias. A cada amanhecer, não é um ano que me dá uma oportunidade nova, não. A cada amanhecer eu tenho uma página em branco para escrever. Como eu vou escrever? Cabe a mim. Se quando acordar e descer no elevador, tiver um carro fechando o meu, eu já começar a brigar, então aí já sei como é que vai ser meu dia. São as posturas que nós vamos assumindo no decorrer da nossa jornada. Por isso o bom combate, veja o que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira. Que carreira é essa? A vida, a jornada. De que forma eu trilhei essa jornada? De que forma eu acabei? E percebam que acabei a carreira não é uma forma negativa que ele fala. De novo, meus amigos, percorri o caminho. Como eu percorri? De novo, cuidado como nós estamos lendo, né? As passagens do Evangelho. Vamos analisar, vamos ler com carinho, né? Às vezes tem algumas falas, vamos analisar a época, às vezes tem algumas falas das obras de André Luiz, que às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas ele foi tão duro nessa fala, né? Ele usou tal termo, mas percebam, nós estamos em 2025, veja que ano foi a obra.
próprio da obra. Aí, olha como duros somos nós, dura o nosso coração, porque eu já estou julgando uma fala que estava ali no livro de quanto tempo atrás. É esse o cuidado que o Cristo nos pede, né? É esse o cuidado. Olha, Paulo, foram 30 anos de jornada, 30 anos de carreira. Combati um bom combate, percorri a carreira, trilhei a jornada. Sabe que são 30 anos em uma época, e próximo ao desencarne de Paulo, era a época que a perseguição ao cristianismo estava mais violenta. Sabe o que é percorrer o combate, fazer esse bom combate, percorrer a jornada em 30 anos de tortura, de prisão, de isolamento? E ainda assim se manter fiel, acreditar na palavra, acreditar que tem um mundo muito maior que o nosso, que é um mundo de matéria. Quantas vezes Paulo foi chamado, quantas vezes o Cristo foi chamado, e o que ele dizia? Meu reino não é deste mundo. Nosso reino, meus amigos, não é deste mundo. Hoje em dia nós não somos mais torturados, jogados aos leões. Não sofremos mais por pregar a nossa doutrina, por falar abertamente da nossa doutrina, por divulgar a nossa doutrina, seja ela qual for. Mas o que estamos fazendo com esse presente nos dado? E quando eu pergunto isso, não é para a gente sair dando sermão em ninguém. Quem mais precisa de sermão sou eu. Não é para a gente sair dando sermão ao colega, ao parente, ao amigo, ao esposo, à esposa. Não. É para que possamos olhar para nós mesmos. Sim, Haroldo, ele diz assim, se queres seguir a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Ela não nos pede nada. A doutrina espírita, ela pode ver, em momento algum no evangelho, ela nos pede nada. Ela nos esclarece. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela nos esclarece, não nos pede nada. Mas se vamos seguir, e seja qual for o caminho da espiritualidade que nós desejamos seguir, que tenhamos o compromisso. Compromisso primeiro com Cristo, segundo conosco. E aí expandir esse compromisso para o externo, para o coletivo, para os amigos, porque isso é muito visível em nossos olhos, em nossas ações, em nossos corações. É fácil falar que o mundo está difícil, mas é difícil pegar um copo no chão que outra pessoa jogou. Né? É fácil falar que o mundo está difícil, mas é difícil perdoar uma pessoa que passou na minha frente na fila do banco ou do supermercado. Né? Aí está a trilhar a carreira, trilhar a jornada que Paulo fala. Quantas vezes Paulo, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento das leis, porque afinal ele era um homem do Sinédrio. Ele era um homem preparado, com toda a eloquência dele. Quantas vezes, após se tornar Saulo, após se tornar Paulo, ele entrou em grandes, já decorrida boa parte de sua caminhada, ele se envolveu em polêmicas, ele se envolveu em embates, em discursos, em sermões. No início ainda muito fervoroso, ainda trazendo aquela força de homem, de jovem do Sinédrio, ainda de perseguidor, né? Ele ainda queria mostrar, não, mas não é assim. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, conhecendo novas pessoas, tendo o entendimento do Cristo, ele percebe que não é através do grito que se ganha o bom combate, mas através da mansuetude, através da paz, da harmonia. E eu só posso tratar com harmonia o outro quando eu tenho harmonia no meu coração. E a grande proposta do Cristo é essa, a grande revolução do Cristo é essa. E a grande proposta que eu pergunto para todos nós em 2025 é: esse meu trabalho silencioso vai me trazer harmonia? Está me trazendo harmonia no coração? Percebam, se o meu trabalho ele é só externo, é só barulho, é só ruído. Eu não consigo me ouvir. Eu não consigo ouvir o Cristo. Eu não consigo ouvir a espiritualidade, porque é só ruído.
né? E eu faço aquilo pro forma, eu faço aquilo por obrigação. Pronto, eu fiz cumprir, né, a tarefa de hoje, estou quitte com a espiritualidade. Fui lá, limpei o centro, né, entreguei as cestas básicas e tal, pronto. Por hoje já está tudo ok com a espiritualidade. Só volto, bato o cartão no próximo sábado. Essa proposta é muito maior, é de todos os dias. Não é fácil. Tem dias que nós não vamos fazer. Tem dias que nós vamos deslizar, sim. Mas o aprendizado, ele fica, porque esse ninguém retira. Ferrugem não corrói o aprendizado. Esse aprendizado fica. A proposta é essa, meus amigos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148, ele é intitulado O Bom Combate. E ele fala assim: nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandirmos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. E não é assim? Quando a gente ganha uma discussão, tá? Falei, estava certa? Vou mostrar para ele que eu tenho razão. Vou mostrar o meu, né? Eu faço questão de impor meu ponto de vista. E enquanto a pessoa não disser, enquanto eu não chegar lá, eu fico rebatendo e rebatendo e rebatendo. E aí o que fala Emmanuel? Eu só fico feliz na derrota do outro. Quando eu li isso, eu achei tão triste, sabe? Porque é aquilo, o exercício da doutrina espírita que ela nos pede é o de tudo que, por isso extrai o espírito da letra, tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, faz um exercício ao contrário. Antes de apontar para o outro, vai lá no espelho e olha. Quantas vezes eu fiquei feliz com a derrota do adversário? A última palavra é a minha. Quantas vezes nós criamos estratégias, olha a fala de Emmanuel, para que as coisas saiam à nossa conveniência? Quantas vezes nós manipulamos as situações? Desde as mais pequenas até as macro situações. Aquelas situações no nosso dia a dia, ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lar. E aí, Emmanuel fala muito sabiamente: saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas. Porque quando eu falo, tá vendo? Eu não disse que eu estava certa? Isso é uma alegria falsa, é passageira. É 5 minutos de certeza. É 5 minutos daquele sentimento de vencedor. Alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos, estamos tirando pequenos pedaços de nós mesmos. Ele continua: isso é o combate. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Percebam que o bom combate ele requer muita vigilância. Dispomos-nos a lutar contra nós mesmos. Essa é a luta mais difícil. Lutar contra nós mesmos é aceitar que sim, eu sou imperfeito, que sim, eu erro, né? Sim, eu fui grosseiro, sim, eu preciso pedir desculpas, sim, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, mas eu vou fazer o que com isso, se eu já identifiquei? Porque nós identificamos, né? Cheguei, a consciência ela fala. Então, nós identificamos, eu sou tudo isso, mas sim, identifiquei, vou fazer o que com isso agora? Por isso a grande proposta é da mudança, da reforma íntima, da conduta moral. Eu já identifiquei, vou fazer o quê? Vou trabalhar como? E aí, meus amigos, não queiram,
É impossível querer fazer, só trabalhar em tudo. Ah, vou deixar de ser egoísta, vou deixar de ser vaidoso, vou deixar de ser teimoso, ao mesmo tempo. Não acontece. Porque ninguém fica santo do dia para a noite. Não fica. Então vamos escolher qual o ponto que está ali me incomodando, que separa, que afasta as pessoas de mim, que dificulta meu relacionamento no meu ambiente familiar, no meu trabalho, no meu ambiente voluntário, na casa espírita. O que é mais difícil ali? É o meu orgulho? É a minha vaidade? Vamos escolher um, vamos começar a trabalhar nele. E percebam que com o passar do tempo se torna um hábito. Daquele ponto nós vamos partindo para outro, e começa a se tornar natural esse trabalho do ser e do espírito. Mas é preciso dar o primeiro passo e continuar. Porque, como disse a leitura inicial, que tão bem trouxe, vejam como a espiritualidade ela está em consonância, né? Que ela fala, não adianta ficar só repetindo as palavras do Cristo, não adianta ficar só falando bonito, se a gente não coloca em prática. E a prática não é com o outro, não com nós mesmos. Percebam quando nós nos tornamos mais mansos, mais harmônicos, as situações elas não é que não vão acontecer situações difíceis na nossa vida, faz parte da nossa carreira, faz parte da nossa jornada, porque nós precisamos ser lapidados, mas nós teremos mais entendimento em como lidar com cada situação. Antes de gritar, eu vou recuar, né? E quando orardes, ore em secreto, eu ficarei no secreto do meu coração antes de dar uma resposta. Antes de ser reativo, eu vou analisar. Poxa, mas será o que Luciana falou? Ela não tem razão? Antes Luciana chegar para mim e falar, olha, Ludmila, mas foi assim, assim, você disse isso, eu não gostei. Antes de imediatamente responder, Lu, tá certo, Lu, olha que é um exercício super difícil. Eu estou tentando. Algumas vezes eu consigo, às vezes não. Eu estou tentando. Aí Lu faz, tá certo, Lu, eu vou pensar. Porque primeiro a ação vem a resposta, né? Quando a gente já não responde imediato, segura, fica no mental. Mas já deu o primeiro passo, já não saiu, né? Então ficou no mental. Aí eu vou para casa, começo a refletir sobre o que Lu falou. Poxa, ela tem razão. Né? Ela falou, ela tocou em pontos. E aí é o segundo trabalho mais difícil. Eu vou ter a coragem de chegar até Lu e falar, poxa, Lu, me desculpa, você tinha razão. Eu não agi corretamente, eu fui, eu fui reativa, eu fui grosseira com você. Esse é o que requer. Quando a gente começa a fazer esses movimentos, esses são os movimentos da nossa mudança de conduta moral. Quando eu trago o tema do trabalho silencioso, meus amigos, é porque o trabalho externo todos nós já temos. O trabalho externo todos nós já participamos, já fazemos, já vimos. Eu sei que cada um aqui tem o seu trabalho. Cada um aqui tem a sua ação, independente se você cuida de uma causa animal, se você cuida de uma casa espírita, seja qual for a causa, mas mesmo aquelas que são, aos olhos do homem, pequenas, porque não são. Aquele que cuida de um pai, que cuida de uma mãe, independente se está acamado ou não, que cuida de um irmão, aquele que faz prece, que coloca lá na sua lista de preces por aqueles que conhecem, ou por aqueles que falam, olha, Lu, Cris, eu tenho uma pessoa que está precisando de uma oração, coloca na tua oração também. Esse também é o trabalho do bem, meus amigos. Esse também é trilhar a carreira, porque nós estamos saindo de nós e lembrando do outro. Não nos preocupemos, é importante e que bom que o mundo ele muda e que tem grandes ações e grandes ONGs e grandes visões agora para as minorias, para os animais, né? Grandes avanços, que eu considero grandes avanços. Mas às vezes a gente se sente culpado porque não está envolvido em algo tão macro. Mas eu pergunto, e na sua casa? E o almoço que você faz para o seu marido, para os seus filhos? Quando você vai buscar seus filhos na escola? O amor que você dá para cada um? O carinho?
Nós não somos santos ainda, mas nós temos a semente do amor do Cristo, somos centelhas divinas. Então, cada mãe que olha para o filho, que reza por um filho, esse também é um grande trabalho. Então não vamos também nos cobrar, né? Olha, mas eu não faço nada. Faz e faz muito, e persevere nesse trabalho, porque outras oportunidades vão aparecer. O momento de se envolver em algo maior vai chegar, mas vai chegar quando for o momento. Eu já ouvi pessoas falarem, mas eu queria tanto fazer tal coisa na casa espírita, mas no momento eu não posso, porque eu estou cuidando da minha mãe. E você acha pouco o que você está fazendo, cuidando da sua mãe? Isso é um grande trabalho. Isso é o amor do Cristo vivo. Um filho que cuida de um pai, de uma mãe, de um filho acamado, de um parente acamado. Sabe o que é você levantar, tirar aquela pessoa da cama, dar um banho, trocar a roupa com paciência, com amor e com carinho? Que é um trabalho de amor maior do que esse? Esse é o trabalho silencioso, mas não é menor do que os outros. Então tenhamos essa certeza em nosso espírito. O nosso trabalho pelo Cristo está sendo feito todos os dias, meus amigos, todos os dias. Mas eu não fui no centro hoje. Mas como estava seu coração? Meu coração estava voltado para o bem. Então você foi no centro, sim. Então você fez o evangelho, sim. Porque paredes, meu amigo, não quer dizer nada. Se aqui eu sou bonzinho e quando eu pisar lá fora eu distrato as pessoas, eu não estou fazendo nada na minha carreira. Eu não estou trilhando a minha carreira, nem guardando a fé. Quando Paulo ele fala assim, que guarda a fé, quando ele diz, combati o bom combate, trilhei a carreira, guardei a fé, percebam, o bom combate é o início. Nos identificamos como seres que precisamos melhorar, que precisamos aperfeiçoar, seres espirituais. Trilhei toda a jornada me leva a guardar a fé. Quando ele diz guardei a fé, estou voltando para o mundo espiritual. Estou voltando para a verdadeira pátria, a pátria do amor. Guardar a fé, meus amigos, não é sair brandando aos quatro ventos que eu sou espírita. Guardar a fé é sair brandando aos quatro ventos no meu coração, que eu acredito no Cristo, estou voltando à pátria espiritual, que é a minha verdadeira pátria. Que eu não sou carne, eu sou espírito. Que eu posso sim desencarnar ao sair daqui, mas eu volto para a casa do meu Pai. Eu volto para a verdadeira pátria, porque o meu reino não é deste mundo. Nosso reino é o reino espiritual, meus amigos. Nós aqui estamos trilhando um caminho que precisamos para aperfeiçoar, para aprendizado. Guardar a fé, percebam que quando Paulo fala guardei a fé, ele iniciou a jornada dele, ele fez o bom combate e ele volta ao mundo espiritual com o coração voltado para o Cristo. E olha que quando ele desencarna, que chega no mundo espiritual, próximo ao desencarne, próximo a ser levado pelos guardas, ele ainda tristonho comenta, mas eu fiz tão pouco, eu ainda tinha tanto para fazer pelo Cristo. Triste, né? E é quando ele recebe aquele, em forma de brisa, mas recebe aquele, né, carinho, né, de Estevão, de Abigail. Já fizeste tanto, Paulo, agora é hora de voltar. Percebam como é carinhoso a fala. Quem não leu Paulo e Estevão, leiam. Leiam uma vez, duas, três. Porque é de um carinho, a gente percebe a transformação daquele homem, é a nossa transformação. E o final, que não é o final, é o início, né? Quando ele retorna à pátria espiritual, quando os irmãos falam, mas fizeste tanto, Paulo, agora deixa que outros façam. É isso, meus amigos. Às vezes a gente acha que está fazendo pouco, mas é porque o nosso trabalho é silencioso. O bem é assim, o amor é assim. Não é aquele amor de Hollywood que grande, sabe? Grandes cenas, nós estamos acostumados a isso, né? Grandes cenas, é lindo de se ver na tela, mas o amor não é esse. O amor é esse amor silencioso que nos toca. É esse amor
que eu posso ver nos olhos de cada um. É o amor que o Cristo viu quando ele disse assim: agora sigam sem mim. Eu vou encontrá-los, mas nesse momento sigam sozinhos. É a cena mais bonita da série, porque estamos ali. É o Cristo nos falando todos os dias: sigam, vocês não estão sozinhos. Eu estou convosco, mas sigam. Né? E hoje, e eles seguiam nesse início de 2 em 2. Às vezes a gente pode falar, mas eu estou seguindo sozinho, não tá? Nós estamos seguindo de 2 em 2, encarnado ou desencarnado. Nós não estamos seguindo sozinhos. E que tenhamos essa certeza em nossos corações. Quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, choca, né? Essa fala de Jesus. Como assim eu não vim trazer a paz, mas a espada? É isso, é esse bom combate. É trazer, amigos, esse ato de libertação através do amor. É trazer essa inquietação. Quando a gente entra na doutrina espírita, começa a conhecer a doutrina, quando a gente começa a ler, né, começa a conversar com um colega, outro começa a assistir uma palestra, aí vê Divaldo falando, e aí a gente fala, mas é tudo tão... A gente questiona tudo, né? Nossa, como pode ser assim? Traz uma inquietação, né? Mas tudo que eu acreditei não é bem assim. É essa a espada que Jesus nos convoca. É essa inquietação, essa, sabe, é esse burilar do espírito. Porque às vezes a gente está muito morno, muito acomodado, né? E nós precisamos sim desse burilamento. E aí quando vem a tempestade, e a tempestade ela vem para todos, não é privilégio só de uns ou de outros, ela vem para todos, em momentos diferentes. É para dizer assim, olha, agora vamos ver o que você estudou? Vamos ver como é que está o seu espírito? Será que agora é a hora de colocar em prática? Aí nós vamos fazer como os apóstolos, né? Mas Senhor, o barco vai virar, e a chuva, e o vento. Sim, nós vamos fazer assim. E aí esse é o momento que ele levanta e fala, por que vos inquieteis? Acalma-te, vento, acalma-te, chuva. Porque é esse o movimento. Quando vem a tormenta e ela vem, e a gente fica meio atordoado, né? Não sabe o que fazer. Né? O primeiro ato é sentir pena de nós mesmos, né? Nossa, mas eu não sei. Olha só, e eu adoro essa frase, eu não sei porque eu estou passando por isso. Aí, de novo, vamos ser sinceros conosco. Ou eu não tenho sorte, né? Ou é assim, né? O destino, né? É tudo menos a gente, é tudo menos a gente. Então, assim, vamos pegar o espelho, não fazer esse exercício do espelho. Mas você tem certeza que você não sabe porque você está passando por isso. Eu tenho tentado fazer esse exercício e olha, quando eu faço, até agora, 100% das vezes, realmente eu tenho minha parcelinha de culpa aí. Não posso me isentar, não, realmente eu tenho minha parcela de culpa. Mas meus amigos, lembra de causas das aflições atuais? Muitas vezes, situações acontecem e, assim, às vezes estão fora realmente do nosso controle, realmente precisam acontecer. Mas como nós vamos lidar com essa situação, esse é o diferencial. Se eu já conheceis a verdade vos libertará. Se eu já sei que não adianta exercer o combate, mas sim o bom combate. Se eu já sei que faz parte de trilhar a minha carreira e que estou buscando guardar a minha fé para quando retornar à pátria espírita, à pátria espiritual, do que adianta ficar me debatendo, acusando outros? Não, sim, realmente eu preciso me modificar. E essa é a oportunidade. E todos os dias essa oportunidade nos chega. Nos esquecemos, meu amigo, de que quem é forte não é aquele que grita mais alto. Quem é forte é quem é manso. Quem é forte é quem cala. Deixa gritar. Quando Jesus ele foi levado, porque fizeram vários questionamentos, né? Então tu és rei? Qual é o teu reino?
Mas ele estava numa serenidade. Aí a gente vai falar, mas era Jesus, né? Aí vamos forçar, né? Era Jesus. Não, calma, a gente consegue ter certa serenidade. Claro que não igual ao de Jesus, mas a gente consegue para certas situações, né? Então ele foi levado lá. E aí, do que adiantava Jesus tecer um sermão, uma pregação sobre o amor que ele trazia? Sobre a revolução de amor que ele trazia para aqueles homens que ainda não tinham entendimento. Eu não gosto muito do termo pérolas aos porcos, porque eu acho que é depreciativo, né? Mas não adianta ter sabedoria que em determinados momentos que não adianta gritar. Quem grita, né, não é o mais forte é quem cala. Não é fraqueza calar. Não é fraqueza, meus amigos, nos ausentar. Porque muitas vezes Cristo, ele se afastava dos apóstolos em determinados momentos, ele ia orar sozinho. Mestre, aonde vais? Vou orar, vou meditar, vou pensar, vou refletir. Isso não é fraqueza, porque nós precisamos sair daquele turbilhão. Imaginem hoje no mundo moderno, que nós temos acesso, nós somos bombardeados de informações o tempo todo. E bom, para mim eu acho até preocupante, eu penso assim que é preocupante, aí é uma percepção pessoal, porque hoje tudo viraliza. Hoje não se escutam mais os dois lados, então tudo se viraliza, né? Aí as pessoas começam a criar uma polêmica, aí cada um começa a gritar de um lado, e aí esse é o momento de nós. E quando orardes, ora em silêncio, né? Ora em secreto. Sai de cena, reflete, traz a mansuetude para o nosso coração, traz a harmonia, o equilíbrio. Né? Porque eu vou me envolver numa polêmica, vou gritar mais alto do que os outros. Né? Se o Cristo, que é o Cristo, que tinha todos os argumentos, que tinha aquele magnetismo do amor, não fez. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Modelo e guia não é aquele que faz a balbúrdia, meus amigos. Modelo e guia não são os influencers digitais, me perdoem eles, mas não são os nossos influencers digitais. Modelo e guia é Jesus. Esse sim nos ensinou a ter seriedade, discernimento, compaixão, misericórdia, benevolência, mansuetude. Olha quantas coisas, mas nenhuma delas traz a discórdia. Nenhuma delas traz a discórdia. Então, meus amigos, já chegando no nosso encerramento, eu quero agradecer a todos pelo carinho. Quero desejar um feliz 2025 a todos, né, que tenham, que permaneçam com a fé nos espíritos, né, impressos nos espíritos, que não fiquem presos a datas. Não é 2024, não é 2025, não é aniversário, sabe? Não fiquem presos a datas. Apreendam o amor do Cristo, mas não a datas. Né? E agradeço a todos.